Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos. Aqui quem fala é o vosso irmão e servo, Natanael Santana. Olha só, vocês lembram desta revista A Sentinela dos anos 80? Essa daqui foi de 1984, onde o corpo governante, o chamado escravo fiel e prudente das Testemunhas de Jeová, eles diziam que aquela geração que Jesus falou no seu sermão do fim do mundo, ali no Monte das Oliveiras, não passariam sem que viesse o Armagedon. Essa profecia, ela se encontra no capítulo 24 e o versículo 34 de Mateus, onde Jesus ele diz: "Deveras eu vos digo que esta geração de modo as coisas aconteçam." Esta geração. Mas que geração? Seria a geração que viu os eventos iniciais de 1914? Ou será que Jesus usou a palavra geração em relação à nação de Israel? O que diz o contexto? Será que o contexto bíblico dessa palavra nos ajuda a identificar esta geração? Existe um ditado, uma afirmação, podemos assim dizer, no meio teológico, onde se diz que versículo ou texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Bem, irmãos, aplicar Mateus 24, 34 fora do seu contexto imediato é um pretexto para heresias. E vocês duvidam que realmente isto aconteceu no meio das testemunhas de Jeová? Que fique claro, não estou culpando todas as testemunhas de Jeová por esta heresia que foi pregada, mas a sua classe dominante, aqueles que dizem que são o canal de Deus na terra, o único canal, e que todas as outras religiões são canais de Satanás. Quem acompanha esse assunto nas revistas A Sentinela, Despertai e as publicações do chamado escravo, tem notado que, variadas vezes, eles mudaram a explicação que eles dão sobre este versículo de Mateus, capítulo 24 e versículo 34. Primeiro, até mais ou menos os anos 70, eles explicavam que aquela geração que Jesus falou representava aqueles que nasceram no ano de 1914. Sim, aqueles que nasceram. Assim dizia as explicações. À medida que aquela geração estava já chegando ao fim, e eles ainda não tinham mudado a explicação, muitas das queridas testemunhas de Jeová no mundo inteiro trabalhavam na pregação com um senso de urgência infinito, quase doentio. Sim, porque acreditavam que, visto que aquela geração já estavam bem velhinha nos finais dos anos 70 e 80, o fim ainda viria dentro daquele século, do século 20, antes que o último daqueles que nasceram em 1914 morresse. Bem, chegou o ano de 1980 e aquela geração quase já estava no fim. E percebendo que haviam cometido um erro de entendimento, de ensino, o próprio corpo governante mudou de opinião e disse: sim, aquela geração que Jesus mencionou em Mateus 24, 34, representa pessoas que tinham não mais nascido em 1914, mas que tinham 15 anos na época e podiam, assim, testemunhar o que aconteceu. E agora, no século 21, quando toda aquela geração já faleceu, geralmente podemos crer dessa forma, né? O que é que o corpo governante, o escravo, disse? Não, aquela geração representa os ungidos que estavam vivos, enquanto os ungidos de 1914 ainda viviam. Então, esses ungidos que vieram depois, durante o tempo desses,
que nasceram em 14, né? Então, esses ungidos, junto com os anteriores, formam a geração, a chamada geração sobreposta. Mas é isso que a Bíblia diz? É isso que a palavra de Deus ensina? Vamos considerar aqui o contexto do que Jesus falou. Bem, como vocês sabem, Mateus 24 fala sobre os acontecimentos dos princípios da dores e do fim do sistema mundial. Após falar sobre vários sinais, inclusive no versículo 29 ao 31, sobre a vinda de Jesus e o arrebatamento dos ungidos ou dos cristãos com esperança celestial, é onde a palavra de Deus no versículo 32 e 33, Jesus também diz: aprendei, pois, da figueira. O seguinte ponto como ilustração: assim que os seus ramos novos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Do mesmo modo também, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Sim, quando virdes estes sinais do princípio das dores estiver acontecendo, sabei que ele está próximo. Mas será que essas palavras que Jesus acaba de falar nos versículos 32 e 33, esses acontecimentos envolvidos em todas as coisas, né, nessa palavra, será que envolve também a vinda do Filho do Homem, quando virdes, a partir do versículo 25 até o 31? Não, porque Jesus nos versículos 32 e 33, quando ele fala da figueira, certamente essa figueira que começa a brotar, ela aparece no cenário mundial antes da vinda de Jesus. Então, quem é essa figueira? Quem é esta geração que não passará sem que todas as coisas ocorram? Sim, meus amigos, não existe base bíblica, e aqui quem afirma é um estudante da Bíblia sincero, Natanael. Não existe nenhuma base bíblica onde a palavra figueira ela é aplicada a qualquer outra nação do mundo, a não ser a nação de Israel. Sim. Pesquisem dentro da Bíblia. Eu vou deixar aqui alguns versículos bíblicos onde a palavra de Deus ela aplica a figura da figueira e da oliveira a Israel. O que podemos aprender então quando Jesus disse: aprendei, pois, da figueira, o seguinte ponto como ilustração? Sim, do fim deste sistema e antes da vinda de Jesus. Como mostra a Bíblia, essa figueira é Israel. Por isso, no verso 34, quando Jesus diz: deveras eu vos digo que toda esta geração, de modo algum passará, até que todas estas coisas, incluindo a vinda de Jesus e o arrebatamento, ocorram, essa figueira é a nação de Israel. Mas por que essa palavra ela é tão importante? Primeiro, meus amigos, se esta palavra, esta geração e esta figueira fosse aplicada apenas no primeiro século, até o ano 70 era comum, quando veio a destruição de Jerusalém, isso quer dizer que a palavra não teria se cumprido, porque os versículos do capítulo 24 de Mateus, 29 ao 31, fala sobre a vinda e o arrebatamento dos salvos. E, pasmem, ninguém, nem mesmo os preteristas ou qualquer um, nem mesmo as testemunhas de Jeová, ou qualquer religião ou teólogo ou estudioso da Bíblia, pode provar que Jesus já veio e que arrebatou os salvos e que já aconteceu o Armagedon ali no ano 70 era comum. Voltando à pergunta,